Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Rússia corta temporariamente o fornecimento de gás para a Europa. A crise energética no bloco afeta o mercado de fertilizante. A ureia acumula alta de 15% em uma semana. China anuncia lockdown para 21 milhões de pessoas. Confinamento é o maior em 4 meses. Aqui no Brasil, PIB sobe e desemprego cai para o menor patamar desde 2015. Nós vamos saber as projeções para a economia brasileira, o dólar e o efeito das eleições no mercado agro. E ainda, Comissão Europeia aprova mudanças na política agrícola de 7 países do bloco. A medida está alinhada com o Acordo Verde Europeu. Você vai ver também, há poucos dias do início do plantio da soja, nós vamos saber quais os cenários e tendências para o mercado de adubo, defensivos e preços de grãos. Tudo isso e mais neste Hora H do Agro, que já está no ar. O Brasil importou em agosto 3 milhões e 400 mil toneladas de fertilizantes, volume 19% menor em comparação com o igual mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Agora, no acumulado do ano, o total de adubo importado atingiu cerca de 27 milhões de toneladas, um volume aí quase 10% superior ao importado em igual período do ano passado. Em cerca de uma semana, o plantio da safra 22-23 de soja estará liberado em algumas regiões do país. E nós queremos saber como está a chegada desse insumo nas propriedades rurais, assim como o transporte de defensivos agrícolas e as expectativas para os preços de grãos. Tudo o que a gente precisa saber para começar a próxima temporada muito bem informado, a partir de agora com os nossos convidados. Vamos receber e saudar Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Greenvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Jefferson, uma satisfação recebê-lo. Olá, Kelly, satisfação toda minha, prazer em falar contigo e com os demais colegas. Muito obrigada pela presença. Bruno Fonseca, seja muito bem-vindo. Bruno, que é analista de pesquisa e análise setorial de insumos do Rabobank Brasil. Uma satisfação tê-lo conosco, Bruno. Olá, Kelly, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Muito obrigada. Flávio França Júnior, coordenador de grãos da Datagro, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly, prazer estar com você e estamos aí para o nosso debate. Muito obrigada. Vamos começar então esse painel e eu vou direto a você, Jefferson. Vimos que as importações no acumulado do ano estão acima de 2021. Agora, como é que está a chegada desses fertilizantes que já foram importados lá nas lavouras brasileiras? A gente vai começar a safra 22-23 com uma condição ideal, próxima do ideal, no sentido de abastecimento e distribuição? Conta pra gente. Olha, Kelly, até o momento nós não vimos nenhum problema nas entregas de fertilizantes aqui no Brasil, tudo está correndo muito bem. Provavelmente o produtor vai reduzir as suas compras, ao que tudo indica, para a soja. Então, problema logístico nós não relatamos até o momento. Estamos tendo boas notícias de um lado e notícias ruins, como você comentou, de outros. PIK estão caindo, por outro lado, o preço da ureia está subindo. Pois é, esse é um ponto importante que você coloca, então, só para a gente amarrar o que você acabou de trazer. Em relação à chegada do insumo na propriedade, você coloca que é uma situação adequada, sem grandes riscos. E o segundo aspecto que você disse é que a gente já vê preços de alguns fertilizantes começarem a subir. Queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente entender no detalhe, Jefferson. Exatamente. Então, eu vou começar com a notícia boa. Se nós olharmos o cloreto de potássio, ele caiu mais ou menos 9% em 2 semanas aqui no Brasil. Nós já estamos em $785 custo de frete. O MAP está na faixa aí também de $760, com uma queda ainda superior em 2 semanas, que era em 11% de queda para o MAP. Por outro lado, a ureia, sim. Essa está com um problema. O preço da ureia está subindo 15% na semana. Nós já falamos de uma ureia $760 custo de frete Brasil, um aumento muito expressivo.
Essa situação que a gente abre o painel é para você sinalizar para quem está em casa, para quem nos acompanha, que nesse momento a gente tem um sinal verde para a safra de verão, mas começa a ter um sinal amarelo para as compras que vão ser entregues no primeiro semestre de 2023. Ficaria adequado fazer uma síntese dessa forma? Exatamente. Nós temos que tomar bastante atenção em relação ao nitrogênio. Essa é a minha maior preocupação agora. Muito bem. O nitrogênio, se ele continuar subindo, pode prejudicar o poder de compra do produtor brasileiro e também do produtor americano. Muito bem. Desculpa eu ter interrompido você. Achei que você tinha terminado. Vamos aprofundar esse tema do nitrogenado na segunda rodada, porque a gente também está olhando agora para essa primeira fase, mas com um olhar também para a segunda temporada, a safra de inverno do ano que vem. Obrigada por enquanto, Jefferson. Bruno, passo para você a pergunta. Como é que está a chegada de defensivos agrícolas nas lavouras? Ela está atrasada, adiantada em relação aos anos anteriores? Qual é o sinal que a gente tem a condição para o início dessa nova temporada? Olha, Kellen, pelo que a gente vem acompanhando da chegada dos fertilizantes, está mais ou menos em linha com o que o Jefferson comentou para os fertilizantes, né? Por enquanto a gente não tem tido nenhum reporte de atraso na entrega dos defensivos. Vamos acompanhar agora nessa parte final, agora no pré-plantio, como vai ser. Mas a princípio a gente não veio observando nenhum problema na entrega, até porque também a gente conseguiu antecipar bastante a compra, né? Quando a gente olha os valores de importação, pelo menos do glifosato, até final de julho, o Brasil já tinha importado uma quantidade bastante superior ao ano passado, cerca de 85% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então, a gente vê que já tinha bastante fertilizante aqui dentro do país, as entregas também já tinham sido bastante planejadas, as empresas estavam com bastante estoque de defensivo, então, ou seja, a gente tinha tudo bem posicionado para uma entrega sem maiores problemas aqui no Brasil para a próxima safra de soja. Interessante, Bruno, porque o que você coloca está bastante em linha com o Jefferson, dizendo que a gente tem um cenário, digamos, adequado ou dentro da normalidade para dar o início à safra de verão, à safra de soja. E a minha pergunta, ela vai adiante, como é que nós estamos nos preparando para a segunda safra já? Porque o nosso olhar aqui é todo 22, 23, sempre buscando entender o que vem por aí. Conta pra gente como é que está o seu nível de preocupação ou não, né? Aí a gente vai ter que levantar alguns pontos, né, com relação à China e à Europa, né, por conta do gás natural. Isso deve impactar de alguma forma também a produção lá. E na China a gente viu ali nos últimos meses uma retomada dos lockdowns um pouquinho mais forte por conta de Covid, reduziu um pouco a capacidade produtiva da China, mas de forma geral não impactou a produção de maneira muito forte, nem o nível de estoque dos defensivos na China. Então, para a próxima safra, para a safra de milho-verão agora, milho safrinha, desculpa, a gente imagina também que por enquanto a gente está bastante tranquilo. Vamos acompanhar agora como vem os próximos meses, mas a princípio a gente segue sem muitos problemas. Vamos acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Muito bom, muito bom. A gente espera que continue desta forma e aí a gente chega nessa último elo dessa corrente de fertilizantes, defensivos e aí o preço pago pelo produto, que é com você, né, Flávio? Como é que estão os ânimos dos agricultores para a comercialização antecipada dessa safra 22-23? Eu sei que você mede tudo no detalhe, a média Brasil, por região, e eu tenho rodado muito pelo país e ouvido reclamações consistentes sobre alta de custo. E aí tem muita gente mais intimidado para fazer venda antecipada. É isso que você tem observado por aí? Conta pra gente. Olha, sim, Kelly, exatamente isso, né? A temporada vai começando com um nível de compromissamento por parte do produtor bem inferior ao que seria considerado normal. A gente deve ter, Kelly, em números assim arredondados, menos de 15% da safra nova, da safra 23 de soja, comprometida pelos produtores. Normalmente, nessa época, nós já deveríamos ter aí, pegando uma média de 5 anos, teria 25%, 30% negociado antecipadamente. Então, isso tem a ver com essa combinação, né? Uma combinação de incertezas para os preços, para o mercado, o ano que vem, com abrindo a safra com um aumento bem forte nos custos de produção. A gente está olhando aqui as planilhas iniciais e a gente detecta aumentos de 20, 25, 30, 40% no custo total de produção sobre uma safra que já tinha aumentado 30, 40, 50%.
Então, nós estamos falando no acumulado de 2 safras de 80% a quase 100% no aumento de custos. Isso é brutal, né? É uma situação bem complicada para o produtor, para ele poder fechar a conta. Olhando o aspecto de mercado, que é um aspecto para 23, eu diria ainda bem razoável, um cenário bem razoável de preço, a gente pode falar mais aqui durante os próximos blocos, mas a gente tem um cenário razoável de preços. Dificilmente o mercado internacional vai cair muito dos patamares atuais, né? Soja, milho, trigo, vai na mesma linha. Então, do lado dos preços, os produtores não precisam se preocupar muito. O problema é essa combinação. Ele precisa necessariamente colher bem, né? Se ele colher bem, ele fecha de novo no azul, ele fecha positivo a temporada, que era mesmo com esse aumento. O que a gente está enxergando? Está enxergando um aperto nessas margens para 2023, mas ainda com resultados positivos. Isso vale para a soja e vale para o milho de inverno, né? A safrinha já olhando a safra 2023. Então, agora, o que nos causa preocupação é que o cenário de clima para a região centro-sul é novamente preocupante. Tá? Então, aí é uma outra discussão, porque, de repente, aquele produtor que não tiver uma boa produtividade dificilmente vai fechar suas contas. Interessantíssimos os pontos que vocês colocam nessa primeira rodada. Eu continuo com você, Flávio, para explorar alguns elementos do que você nos trouxe, né? 15% de safra de soja comprometida até o momento, abaixo da média histórica para o período, que seria de cerca de 25%, de acordo com os dados da Datagro, e isso reflete esse cenário de incertezas. Você disse ainda que os custos são muito altos, mas que os preços não está no seu radar uma queda brusca. Você fala em dificilmente vai cair muito, foi assim que você colocou. A minha pergunta objetiva é: qual é o tamanho da safra que a Datagro está vendo para a produção 23? Esses 15% em cima de quanto que vocês projetam de produção? E o que me chamou a atenção, essa incerteza que freia a venda antecipada de soja, ela tem a ver com uma crença do produtor de que o preço vai ficar mais alto e garantir margens um pouco maiores, ou uma preocupação com esse efeito climático que você disse que pode atingir o Centro-Sul? Qual dos fatores pesa mais para o retardamento dessa venda antecipada? Olha, eu diria que o peso é parecido, viu, Keren? Não dá para dizer que esteja um predomínio de um ou outro. O fato concreto ele está partindo de uma safra com um custo muito pesado. Então, ele tem a insegurança de que, em algum momento do ano, ele não consiga fechar essa conta. E sim, tem a expectativa de que alguma coisa possa acontecer ainda em termos de clima para mexer com o padrão de preços do mercado internacional e assim sim motivar vendas um pouco mais aceleradas. Temos que levar em conta também, que tem a questão da eleição presidencial, né? Então é sempre uma variável também de risco para o produtor. Nós sabemos a postura do produtor, quer dizer, o que ele imagina, o que ele tem em mente, mas numa situação de mudança radical no padrão político e econômico, especialmente econômico do país, né, e é uma possibilidade, isso a gente não pode descartar, leva ao quê? Leva ao produtor na mesma linha, por exemplo, de um produtor da Argentina, né? Quer dizer, se nós tivermos uma mudança radical da economia brasileira, qual é a melhor situação do produtor? Ter produto no seu armazém, né? Deixar dinheiro em banco, sujeito a algumas alternativas, algumas mudanças bruscas da economia. É melhor ele ficar ser conservador nesse momento, né? Então tem a ver mesmo também com, eu adicionei aqui uma variável, né, para facilitar a vida do pessoal que está nos vendo, né? A gente tinha duas variáveis bem complicadas. Tem essa questão do clima, nós temos de novo provavelmente a safra acontecendo com o fenômeno Laninha, e o Laninha nos últimos 2 anos atrapalhou a safra de verão na região centro-sul do Brasil. Então vamos torcer para que isso não aconteça. Mas aí a gente tem essa terceira variável que eu citei,
que é a questão das eleições presidenciais. Flávio, faltou só uma resposta. Você disse que o Laninha preocupa, especialmente pelos efeitos no Centro-Sul, e eu te perguntei, diante desse elemento que você coloca de preocupação, qual é a projeção da Datagro para o tamanho da safra 22-23 de soja? Boa, me esqueci, me perdoe. Não tem problema. A nossa projeção inicial, ela trouxe um aumento de área de 3%, então em torno de 43 milhões de hectares, né? Eu diria para você que 3% de aumento de área para o Brasil é um aumento mínimo, né? É um piso, é daí para cima, dependendo das condições de mercado, de eleições e de clima, ele pode aumentar esse percentual, né? Isso dá um pouco mais de 1 milhão de hectares aí de aumento na área plantada. Em condições de clima razoável, nem excelente e nem ruim, nós teríamos um potencial de safra de 152 milhões de toneladas. 152 razoável, hein? Muito interessante. Flávio, Jefferson, Bruno, vou chamar todo mundo aqui para o painel, porque a gente vai amarrar essa primeira rodada. Gostaria de saber se o Jefferson ou se o Bruno gostariam de fazer algum comentário adicional sobre essas expectativas e cenários para a safra de verão. A gente focou aqui na safra de verão. Faltou algo, Jefferson? Olha, Kellen, eu acho que o produtor ele vai aumentar a área, como o Francisco Júnior comentou, mas eu acho que ele vai reduzir a adubação. Esse é um ponto que me chama a atenção pelas conversas que eu tenho com o pessoal. Estou conversando bastante com produtores do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Todos eles falam que irão reduzir a adubação, porém, irão aumentar a área. Então é isso que nós estamos vendo por agora. Muito bem. Bruno, algum ponto a adicionar? Não, acho que concordo com eles, ele está muito bem colocado. Está bem limpo que a gente tem visto aqui também, por perspectiva de aumento de área, redução leve no consumo também por hectare, mas de forma geral com um aumento no consumo por conta do aumento de área. Então está muito em linha com o que a gente tem aqui também no banco. Excelente. Esperem por mim que a gente vai para a segunda rodada. Que nesta semana a Rússia interrompeu o fluxo de gás natural para a Europa fornecido pelo gasoduto Nord Stream, citando a necessidade de realizar reparos. O Kremlin diz que será uma pausa de 3 dias para manutenção, mas os europeus temem que a distribuição volte a acontecer com um fluxo ainda menor, ou que essa retomada até não aconteça. O Brasil já começou a sentir os impactos dessa crise energética na Europa via preço de adubo. A ureia subiu 15% em apenas uma semana. E isso acontece porque algumas indústrias europeias afirmaram que vão reduzir a produção de fertilizantes nitrogenados devido ao alto preço do gás natural. Vale lembrar que o gás natural responde por cerca de 85% do custo de fabricação do produto. Há grande receio de que o bloco se torne um importador de fertilizante, gerando então um incremento de demanda global e efeitos nos preços de adubo ao redor do mundo. Esse foi um dos temas que os nossos painelistas já anteciparam, né? Tema que marcou a semana, aí a gente vai olhar um pouquinho mais lá para frente, também para a segunda safra, né? Que usa a ureia mais significativamente. É isso, Jefferson? O nosso ponto de impacto principal ficaria para a segunda safra. O preço do nitrogenado subiu nesses últimos dias. Vai subir mais? É uma tendência altista ou foi só um repique, um soluço e depois se acomoda? Como é que está a sua expectativa? Olha, Kellen, eu acho que, em primeiro momento, o produtor vai ter que ficar atento ao gás natural, como você falou, na Europa. Por quê? O gás natural, nessa semana, ele acumula uma queda, 38% de queda no contrato holandês. Isso por quê? Devido ao aumento de estoque na Europa. O estoque europeu aumentou nessa semana. Isso traz uma expectativa de queda para o preço. E está acontecendo agora. Entretanto, se a gente olhar para o final do ano, a preocupação é muito grande, porque o consumo de gás aumenta e como que fica a indústria de fertilizantes? Essa é a principal dúvida que nós temos agora. Como ficará a empresa de fertilizantes que produz e depende do gás no final do ano, com um aumento maior ainda que pode acontecer. Só que nessa semana o gás caiu. Esse é um ponto crucial para nós entendermos o movimento da ureia. A ureia está subindo, como você falou, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Oriente Médio, no Egito e assim por diante. Então agora o poder de compra do produtor brasileiro ele está prejudicado. E do americano também, Kelly. Porque no final do ano, o produtor americano começará a olhar também as suas compras para a safra do ano que vem. E aí, se o preço estiver muito alto, a relação dele estiver comprometida, ele vai optar por soja ou vai optar por milho?
Veja que a discussão ela começa a se abrir também para a safra do ano que vem de soja e de milho americana. Não só para a nossa, mas também para os produtores americanos. E como você falou, o produtor europeu, o produtor do mundo inteiro está sentindo esse aumento no preço do gás natural, da energia e, consequentemente, prejudicando o poder de compra. Eu sempre falo, Kellen, para nós o mais importante é o poder de compra do produtor. Isso determina o que ele vai fazer, se ele vai antecipar a compra ou não, se ele vai adubar mais ou não. E nesse momento, a relação de troca do milho safrinha, pensando no ano que vem, sofreu um aumento de 9 sacas nessa semana. E por quê? Porque o preço da ureia subiu muito forte. Nós não vimos esse aumento tanto do milho. O milho permaneceu praticamente estável. O resultado dessa combinação estabilidade e aumento de preço do nitrogênio é o quê? Uma redução no poder de compra do produtor. E isso é importante para a tomada de decisão antecipada ou não e também a adubação do ano que vem. Então, hoje a gente precisa de mais 9 sacas, além do que precisava na semana passada, para comprar a mesma quantidade de ureia. Você tem de cor esses números para a gente, Jefferson? Quantas sacas compram quanto de ureia? Semana passada, 72 sacas por uma tonelada no Mato Grosso. Eu não levo em consideração o custo financeiro da operação. Estou falando preço spot de ureia. Quando eu olho essa semana, 81 sacas. 81. Porque o preço da ureia no Mato Grosso, que atualmente está na faixa de $900 por tonelada. Então é um aumento bastante expressivo. Isso acaba prejudicando um pouco as compras para o milho safrinha do ano que vem. O produtor do Mato Grosso está abaixo do que ele estava em relação a essas compras. E não é só uma realidade de lá, no Paraná também, Rio Grande, assim por diante. Pois é, você colocou elementos super fundamentais aqui, né? Que é uma visão global, dizendo que o Brasil está com as compras atrasadas em relação ao que era visto há um ano, ou seja, menos compras antecipadas de adubo para a segunda safra. Você apontou uma piora na relação de troca entre milho e ureia, puxado por toda essa incerteza também energética que atinge a Europa, e disse que essa alta de custo não atinge só o Brasil, também é visto, por exemplo, nos americanos, nos norte-americanos. Eu ouvi de agricultores brasileiros que a gente não precisa ter pressa para pagar caro. Qual é a recomendação da Agriinvest para quem ainda tem negócio a fechar? Vai ficar pior essa relação ou você acredita que ela vai melhorar? Foi só um soluço que a gente viu e depois que o gás natural caiu, a gente pode ter a ureia caindo também? Olha, Kellen, vai depender muito do que eu te falei. O inverno promete grandes emoções na Europa, grandes emoções. Porque os estoques estão elevados, a Europa, inclusive, projeta estoques ainda maiores para os meses de outubro e novembro, porém a minha dúvida é se esses estoques serão suficientes para o consumo doméstico e também para nós voltarmos a vermos a produção de fertilizantes na Europa. Essa é a minha dúvida. Por quê? Você pensa comigo, em um jogo em que você tem o consumo doméstico, a produção de fertilizantes, o que o governo europeu dará preferência? Eu acredito para o consumo doméstico. Desse lado, a indústria de fertilizantes, mesmo com os preços caindo, acaba sofrendo esses impactos. Então, significa que no último trimestre, nós vamos ver os europeus, quem sabe, importando mais, os americanos também no mercado, e um ponto importante que eu estava deixando passar, nós estamos vivendo um pleno leilão indiano, que é tão famoso no mercado de nitrogenados. A RCF, a empresa por lá, no início da semana, emitiu um novo leilão de compra de ureia. E esses números são fundamentais para o mercado pensar o que pode acontecer daqui para frente. Ou seja, se eu entendi bem, você está de estável a mais alto na tendência de preço para a ureia, é isto? Exatamente. Okay. Hoje eu penso que nós temos chance de vermos os preços maiores do que estão. Muito obrigada, Jefferson. Vamos adiante, quero saber de você, Bruno, o que o Rabobank está vendo de impacto dessa crise energética na formação de produtos da indústria agroquímica, defensivos. Lá na Europa a gente tem a sede de muitas empresas que abastecem o agro brasileiro, não é, Bruno? Exatamente, como a gente até pode pegar um gancho ali do que o Jefferson tinha comentando, numa situação de escassez de gás, provavelmente os governos, eles com certeza eles vão acabar priorizando o consumo doméstico, até dependendo também de como vier o inverno também lá na Europa, né? Então, isso com certeza deve impactar não só a produção de fertilizantes, mas também a produção dos defensivos que vêm da Europa. Então, o que a gente imagina é isso. Tendo uma situação mais apertada no gás natural lá, não só por conta de preço, mas também por conta de indústrias fechando as portas por conta de, mesmo que momentaneamente, por conta de uma menor oferta de gás natural, a gente pode imaginar que isso deve impactar, sim, a produção dos defensivos na Europa. É isso aí que a gente imagina. Quais os mais relevantes e em qual dimensão? Uma dimensão importante para alterar a tendência de preço?
Uma parte sim, mas a gente também tem que lembrar que boa parte dos defensivos, que vem para o Brasil, eles acabam vindo da China, então acabaria podendo compensar um pouco do que vem da China. Então, a gente não imagina que vai reduzir pela metade, mas em alguma medida sim. O número é difícil a gente prever, por conta que tem que ver quanto que vai ser de impacto nas indústrias, mas alguma redução a gente pode ter sim na produção dos defensivos na Europa, mas uma parte a gente pode compensar com o que vem da China. Quais seriam eles os mais impactados, Bruno? A gente viu aqui o Jefferson falando dos nitrogenados que são impactados diretamente pelo gás natural, em maior proporção, digamos. No caso dos defensivos, a gente consegue fazer também uma escala de quais são os produtos que ficam no pico dessa lista? É um pouco complicado para a gente conseguir, viu, Kelly? Porque a gente vai ter que aí acabar avaliando bem em que países vão estar vai estar maior o impacto. Então é um pouco complicado. Eu queria até não comentar muito, porque a gente fala que vai faltar no outro país o gás, então fica um pouco mais complicado, mas é uma coisa para a gente ter no nosso radar, sim, com certeza. Muito bem, então o Bruno disse para a gente que algumas produções podem cair significativamente, levando a uma demanda a se deslocar para outros países, como por exemplo a China. A gente vai falar da China no terceiro e próximo bloco. Bruno, eu volto com você já. Flávio França Júnior, diante desse cenário que, de um lado, o Jefferson aponta que ele enxerga riscos de preços mais altos para fertilizantes, como, por exemplo, a ureia, em função do gás natural. De outro lado, a crise energética na Europa também pode atingir volume de produção de defensivos na visão do Bruno, do Rabobank. A minha pergunta para você é, qual é o cenário de preço? Você disse que os preços não têm espaço para cair muito, mas a gente quer saber se a rentabilidade está garantida para a soja e milho, se você puder rapidamente dizer para a gente. Olha, Kelly, quando a gente olha 2023, tanto para a soja como para o milho de verão, milho de inverno, a gente tem que olhar 3 grandes variáveis, né? Bolsa, mercado internacional, prêmios de exportação e taxa de câmbio, né? Então, o cenário para 2023 é de preços internacionais, preço da Bolsa de Chicago, eu diria, muito superiores ao padrão médio, tá? Talvez, a depender dessa safra, do fechamento dessa safra norte-americana, a depender da safra sul-americana, né, se nós tivermos, vamos lá, dentro de uma certa normalidade, né, sem grandes perdas na finaleira da safra dos Estados Unidos e na nossa safra aqui da América do Sul, você tem um cenário de preços talvez um pouco abaixo do padrão médio de 2022. Essa é a minha expectativa, eu estou usando esse cenário, um cenário um pouco mais conservador. Então, o Chicago para a soja aí na faixa dos seus 13,5, 14 dólares, que é um preço muito superior ao padrão normal, mas ele é um pouco abaixo do padrão médio de 2022. Nós temos perdas, né, Kelly? A safra norte-americana não é normal, ela tem problemas, temos perdas na Europa, temos perdas na China, então tem a questão da guerra, a diminuição da oferta na Ucrânia. Então a gente tem um quadro muito ajustado de oferta e demanda para soja, milho e trigo. Então não tem como baixar esses 3 mercados acentuadamente. E não está descartado, vamos deixar aqui bem claro, que esses preços possam até ser mais altos no ano que vem, a depender do que vem pela safra no final da safra norte-americana e especialmente na safra sul-americana, que eu diria que é quase a bola da vez agora, para a gente tentar adivinhar. Então, o Chicago vai terminar a ser forte, esses 3 produtos. Nós vamos ter prêmios provavelmente também bem aquecidos, porque a demanda por produto sul-americano e produto brasileiro segue muito sólida, muito firme. Não vejo grandes retrações nos prêmios de exportação. Uma variável bem complicada é a taxa de câmbio, né? Porque aí vai depender do que nós vamos ter em termos de eleição, né? Na hipótese da manutenção da política econômica para o ano que vem, você tem um câmbio um pouco mais baixo do que tem em 22, né? Estou falando aqui hipoteticamente. Nessa combinação, eu enxergo o preço de soja, milho, verão, abaixo dos patamares picos e altos de 2022. Mas ainda assim, pelas contas iniciais aqui, ainda fecha no positivo, desde que o produtor consiga colher bem, tá? E essas variáveis que estão sendo citadas aí no painel,
de nitrogenados, de defensivos, todas elas podem o quê? Elas podem apertar essas margens ainda um pouco mais, né? Sem dúvida nenhuma, o cenário que para 23 é de margens positivas, mas bem mais ajustadas do que em 2022, 21, 20, né? O produtor vem numa sequência de margens positivas, né? Então, o quadro é um quadro ainda, diria que, positivo, mas bem mais apertado, bem mais ajustado. Então, é um quadro de muita insegurança, de incerteza, especialmente nessa questão aí de energética, não só na Europa, como na China também. Muito bem, gente. Muito obrigada, Flávio, pelas considerações. Isso explica essa venda antecipada abaixo da média para o período. Afinal de contas, são muitos os cenários. Tem eleição, tem geopolítica, tem guerra. Aí o produtor fica um pouco mais preocupado mesmo sobre a tomada de decisão. Agradeço a vocês três e a gente vai para a nossa última rodada sobre China. Vocês tocaram aqui no assunto China. A gente vai trazer esse tópico. Eu volto com vocês já já. A China anunciou o confinamento de cerca de 21 milhões de habitantes na cidade de Chengdu, após 157 transmissões terem sido registradas. A população passará por testes de Covid em massa por 4 dias. Segundo a agência de notícias Reuters, essa é a maior cidade chinesa a ser isolada desde o lockdown em Xangai, que aconteceu em abril e maio. Outro tema que também está no radar do agronegócio é a seca que atinge regiões da China. Nesta semana, um vice-premier chinês pediu maiores esforços para combater a estiagem que o país enfrenta e também para garantir uma boa colheita de arroz e outros grãos de outono. Vale lembrar que, além da área agrícola, indústrias e a própria população estão sofrendo com a alta demanda por energia e os racionamentos que já acontecem na China. Vamos dar início ao nosso terceiro e último bloco com os nossos convidados para tratar de China. E aí eu começo com você, Jefferson. Peço que nessa rodada a gente seja mais objetivo. É a nossa última rodada. Para começar, fertilizante, muito do que a gente recebe vem da China. Esse cenário de lockdown gera algum efeito prático de curto prazo, Jefferson? Olha, até agora nós não estamos vendo. Agora, a China sempre é um assunto delicado. Quando nós falamos em China no fertilizante, ela é a grande exportadora de fosfatados para o mundo. No ano passado, ela já restringiu a oferta. Então, China é importante, nós vamos ter que olhar. Pelo que eu estou acompanhando no mercado, ela está com a restrição de oferta ainda nesse segundo semestre. E importante dizer, os produtores chineses, a partir de setembro, eu estava falando com um colega de lá, ele disse, olha, vamos ver se vocês têm interesse em antecipar alguma compra, porque a partir de setembro eu tenho um produtor chinês voltando a comprar também. Então é mais uma concorrência. Significa que, pelo momento, nós não sentimos esses impactos. Agora, a crise energética que você comentou, isso me deixa um pouco preocupado, que foi a razão que levou a China no ano passado a suspender as exportações. Então isso deixa o mercado um pouco apreensivo, sobretudo para fosfatados, que é o carro-chefe chinês nas exportações. Jefferson, muito obrigada pela análise breve. Digo a você o mesmo, Bruno, como vai ficar a situação da China? Você disse que parte dessa demanda, ou melhor, a oferta que vem da Europa poderia ser suprida pela China no que se refere a defensivos. Isso pode acontecer mesmo com esse cenário de restrições, com lockdown, toda essa preocupação com seca e energia na China? Tem alguma coisa que você está vendo aí que preocupa? Vamos lá. No caso dos defensivos, a gente pode ver que na última onda de lockdown que a gente teve mais forte na China, isso não impactou muito a produção, por exemplo, de alguns defensivos na China. Então, a gente pode imaginar que a partir de agora também, com mais essa nova onda de lockdowns, a gente não deve ter um impacto muito grande. Eles vêm conseguindo recuperar de uma maneira os estoques, então a gente pode imaginar que uma vez mantido mais ou menos os lockdowns conforme eles vêm acontecido, o impacto não deve ser muito grande na oferta chinesa de defensivo. Um outro bom ponto que você colocou é a parte energética. Então a gente tem que acompanhar para ver se, por conta da restrição energética, dado o clima mais seco na China, isso não pode impactar um pouco a produção. Por enquanto ainda não vem impactando, mas é uma coisa que a gente tem que acompanhar daqui para frente, sim, porque isso pode impactar um pouco mais lá na frente a oferta chinesa. Por enquanto ainda não é um problema, mas a gente tem que acompanhar. Que bom, que continue assim. Obrigada, Bruno. Por fim, diga pra gente, Flávio, essa seca que está atingindo algumas áreas da China pode gerar uma demanda adicional por produtos do Brasil? Se sim, quais e em qual dimensão na sua avaliação?
Bom, Kellen, sim, existe um problema de perdas de safra, não só na China, na Europa, né, a gente comentou agora há pouco, e isso está diminuindo. Você soma isso à menor disponibilidade de produto na Ucrânia, né, você tem, evidentemente, um gargalo, um aperto na disponibilidade geral de grãos, né, no mundo. Portanto, o Brasil tende a sair fortalecido com esse cenário, ele tende a sair fortalecido, tanto para a soja como para o milho. Vamos lembrar que, muito provavelmente, a gente começa a exportar milho para a China já até o final desse ano. A China passou a ser um grande comprador de milho, ela já chegou a comprar 25 milhões de toneladas dos Estados Unidos, nessa última temporada comprou um pouco menos, mas ainda assim comprou 15 milhões, então ela deve entrar no mercado brasileiro, né, e o Brasil se tornar um grande player também no mercado de milho para a China, né? Então eu diria o seguinte, na nossa visão aqui de produtor de grãos, é uma questão de conseguir viabilizar, viabilidade econômica, porque demanda a gente vai ter, né? Demanda para a soja e também para o milho, né? Tanto o milho de verão como o milho de inverno que vem pela frente. Muito bem, muito obrigada, Flávio. Quero agradecer aos nossos painelistas pela excelente discussão. O tempo voou, a gente poderia ficar muito mais tempo juntos aqui. Voltem sempre ao Hora H do Agro. Obrigada, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Obrigada, Bruno Fonseca, analista de pesquisa e análise setorial de insumos do Rabobank Brasil. E obrigada, Flávio França Júnior, coordenador de grãos da Datagro. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. E ainda falando sobre a safra 22-23, o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, informou nesta semana que a contratação de crédito rural de algumas linhas de financiamento foram paralisadas devido ao alto comprometimento de recursos destinados ao subsídio agrícola. O banco suspendeu novos pedidos do Moderfrota, do Programa de Crédito Agropecuário Empresarial de Investimento, algumas linhas de investimento do Pronaf e de custeio do Pronamp, do Programa ABC+, Inovagro e todas as linhas para construção de armazéns. O Hora H do Agro pediu um esclarecimento via nota ao Ministério da Agricultura, mas até o momento não obtivemos resposta. E o nosso tema agora é a economia brasileira, que continuou a dar sinais de melhora. Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 9,1% no trimestre encerrado em julho. Esse é o menor patamar desde 2015. Já o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, também cresceu e no semestre acumulou ganhos de 2,5% nesse primeiro semestre. Para tratar de economia, de eleição, de tendência para dólar e tudo que a gente precisa saber sobre o que acontece na China, na Europa e que impacta o agronegócio, a gente vai receber aqui no Hora H do Agro Pablo Speyer, que é comentarista da Jovem Pan News, economista, sócio da XP Investimentos e está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado por me ter aqui, Kellen. Você que é minha parceira de antes de eu ter o minuto, né? É verdade. Você Obrigado. Já falava com a nossa audiência do agro e nesta semana eu estava com um grupo de produtores do agro e a gente viu uma postagem sua que me chamou a atenção. A gente vai colocar no ar, vamos dar uma olhadinha, Pablo? O Pablo colocou nas redes sociais dele, publicou lá essa imagem. É uma imagem que chama a atenção porque diz assim: o Brasil saiu do Covid muito melhor do que a maioria dos mercados emergentes, com um salto na balança comercial que gerou um superávit enorme. E por isso acreditamos que o valor justo do dólar é 4,50, o real ainda está desvalorizado. Você estava repostando o que o Robin Brooks, que também é economista, havia dito. Isso, economista importante, né? Super importante. Isso. Quer dizer que você acredita que o dólar deve cair a 4,50? Explica pra gente, Pablo. O dólar tem uma frase que acho que é atribuída ao Edmar Bacher, e que diz que o dólar foi inventado o câmbio foi inventado para que os economistas voltem a ter humildade, né? O câmbio ele é muito difícil de ser previsto, existem muitas variáveis exógenas, internas e externas. O que a gente pode fazer é olhar para os principais indicadores que influenciam no câmbio, né? Como a balança comercial, como os investimentos estrangeiros, né? Como os estímulos, tá? As reservas internacionais, e todas essas estão muito boas, né? Os investimentos estrangeiros, nunca entrou tanto dinheiro na B3, né? As reservas internacionais, nós estamos com muito dinheiro lá fora, né? Então, todos esses números estão bastante bons e têm ajudado bastante o câmbio, né? Existem outros números também, né? Que também têm que ser olhados, que são muito importantes,
importantes, né, como o déficit público, a inflação e o crescimento econômico, que, como bem você acabou de dizer ali, né, tem surpreendido positivamente o tempo todo. Né? O PIB já cresceu 2,5%, como você mesmo falou. Acho que a expectativa é que cresça até mais. Né? Então, tudo isso muito positivo aqui no Brasil tem pressionado bastante o câmbio para baixo. A gente tem que se atentar, Kellen, ao índice do dólar lá fora, né? Porque aqui a gente fica, às vezes as pessoas não entendem, a gente fica falando do câmbio, tal, real, o dólar vale R$ 5,20, né? Lá no Focus, a estimativa do Banco Central, que termina o ano a 5,20. Mas o dólar, ele é dos Estados Unidos, e o índice do dólar é frente a uma cesta de moedas fortes frente ao dólar. 57% é euro, sei lá, 10% é o dólar canadense, tem o iene japonês e por aí vai. Né? Esse índice do dólar, o DXY, ele já subiu 20% esse ano e está na máxima de 20 anos. Isso quer dizer que o real foi pressionado 20% para cima. E se não tivesse, a gente não tivesse com déficit público bom, inflação arrefecendo, dando tranquilidade, expectativa para os investidores de que vai melhorar, né? O crescimento da economia surpreendendo, a balança comercial positiva, os investimentos estrangeiros pesados no Brasil e as reservas internacionais tranquilas investidas lá nos Estados Unidos, talvez o câmbio aqui tivesse acima de 6. Né? Então, todos os fundamentos da economia que mostram de que o dólar tem uma tendência para baixo. Muito interessante a gente observar isso. Eu preciso só fazer um último ponto ainda, antes da gente passar para o elemento eleição, que claramente a gente quer saber sobre como vai impactar o dólar, mas antes de passar para a eleição, eu quero te fazer mais uma pergunta ainda, Pablo. Esses elementos que você coloca, desde uma expectativa de superávit primário, desde uma melhoria da economia, o fluxo cambial levando a uma possibilidade de 4,50 que você mencionou, eu faço um contraponto. As taxas de juros dos Estados Unidos podem continuar a subir mais para tentar frear a inflação e isso acabar tirando um pouco desse recurso daqui, levando para lá e evitando que essa previsão de um dólar abaixo de 5 se confirme? É um cenário provável ou é possível? O que você enxerga? É possível. Lá nos Estados Unidos a gente tem visto a alta dos juros, né? E mais do que isso, né? Aconteceu algo muito importante nos Estados Unidos no começo de setembro, né? Os títulos de renda fixa lá, a gente sabe que a taxa de juros do renda fixa ela é inversamente proporcional ao valor de face do título de renda fixa. Então, se sobe os juros, cai o valor de face. E o valor de face de um índice da Bloomberg lá, de títulos de renda fixa, atingiu a queda de 20%. É muito, né? Então, isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, quando a inflação estava como está agora. Então, isso fez com que o índice do dólar saltasse, o que eu mencionei do dólar, subiu porque os títulos de renda fixa estão se desvalorizando demais. E se eles precisarem realmente subir os juros para acima de 4, de 5 ou 6, aí o dólar vai subir com força e aí não tem o que fazer. Sim. Esse é um fator exógeno internacional que a gente não tem o que fazer. Com certeza, Pablo. Agora tem um outro fator que é doméstico para nossa audiência aqui, eleição. Eleição começará a fazer preço no dólar a partir de quando? Essa é uma das perguntas mais feitas. E qual é o efeito da eleição no dólar agora, nos próximos meses? Pablo, responde pra gente. Eu acho que pela primeira vez, é engraçado, né? A gente sempre viu as eleições mexerem no câmbio e tal. Pela primeira vez, não. Os estrangeiros não estão preocupados com essa eleição. Eu converso com muita gente em Nova York o tempo todo e eles não estão preocupados. Por exemplo, se você lembrar lá em 2001, quando o Lula ganhou, né? Ele falava em dar calote na dívida. Era um negócio assim brutal de escutar para o investidor estrangeiro, que todo sacou o dinheiro daqui, o dólar foi para 4 e a bolsa foi para 3 mil pontos. 3 mil pontos. Nós estamos falando de uma bolsa hoje acima, na casa de 110 mil pontos. Esse foi o desespero. E depois o Lula veio e soltou aquela carta ao povo e não fez nada do que ele falou que ele ia fazer e passou tudo tranquilo e o dólar voltou para 1,50, né? Aí veio o Bolsonaro, né? Muitos anos depois veio o Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, eu lembro que falavam que ele ia como é que era? Prender... falava um monte de coisa errada dele, que ia prender homossexuais, fazer alguma coisa contra os negros, não sei, que ia arrebentar com a economia. E nada disso aconteceu também. Naquele momento, também o dólar disparou e a bolsa caiu. Se você lembrar, o dólar tocou 6 quando ele começou, né? E nada disso se concretizou. Então, o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e fala, quem está na frente? O Lula e o Bolsonaro? Qualquer um deles que ganhar, não vai acontecer nada. Podemos investir. E essa é
parte da razão de os estrangeiros estarem investindo tanto na B3 sem ter a preocupação de quem vai ganhar as eleições, porque a preocupação era essa. Muito interessante. Para fechar esse bloco dólar, quando você fala que os investidores estrangeiros estão menos preocupados com política e coloca todos esses cenários e dados que mostram uma economia brasileira melhorando, isso é um fator de atratividade para a entrada de recursos. Sim. Por isso você entende que há espaço para um dólar abaixo de 5 até o fim do ano, é isso? Sim. O dólar... A economia brasileira está bastante bem. Essa é a razão pela qual a gente acredita que possa cair o dólar. O ponto negativo do dólar, né? Por exemplo, logo depois das eleições, no fim do ano, as empresas fazem remessas para suas sedes, empresas internacionais que estão aqui no Brasil fazem remessas para fora. E como a economia está bem e o lucro foi muito forte para as empresas, elas vão enviar muito dinheiro para fora. E isso pode pressionar o dólar para cima no fim do ano. Tá? Outra coisa que pode pressionar o dólar é o aumento das importações. Né? A economia está melhorando bastante aqui, né? As pessoas vão gastar mais no fim do ano também e podem importar produtos. Então, você tem essa outra força que pode puxar o dólar para cima no fim do ano. Excelente, Pablo. Vamos adiante, porque o Pablo está aqui para responder as dúvidas da nossa audiência que impactam diretamente no agro brasileiro. A gente já passou por expectativas de dólar, impacto da eleição na formação da taxa de câmbio esperada para 2022 e agora a gente vai olhar um pouco para o lado externo, passar por Europa e China, por exemplo, que dão sinais de desaceleração. A minha pergunta para você, Pablo, é: a economia global vai sim desacelerar e que tipo de contágio isso traz para o agronegócio, para a economia brasileira? Sim, a economia está desacelerando, né? Não é só a China, não é só a Europa, o próprio Estados Unidos. O Banco Central da Inglaterra, né, o Bank of England, já trabalha com 5 trimestres de recessão por lá. Então, está todo mundo... E os Estados Unidos pode entrar numa recessão. A Europa está embicada para entrar numa recessão. Então, tudo isso traz apreensão, traz preocupação, né? E a gente pode ver uma recessão global, sim. Recessão global tem que tipo de impacto para a economia brasileira ou para o agronegócio? Você acredita que pode gerar algum tipo de arrefecimento na demanda pelos produtos que a gente produz? Alimentos são os mais resilientes, não acredito que seja o caso? Você acredita? Não, acredito como você, que são muito resilientes e que a demanda vai continuar forte e que a China, né, mesmo desacelerando, só vai desacelerar. A China não vai entrar em recessão. Quem vai entrar em recessão é a Europa, Estados Unidos, a Inglaterra, o resto do planeta. A China vai só crescer menos. E a China é o maior cliente nosso, né? Então a China, ela deve continuar muito forte, né, comprando os nossos grãos. O complicador aí é a guerra da Ucrânia, né? Os fertilizantes já estavam caros por conta do Covid, porque quebraram 2 indústrias gigantescas de produção de insumo de fertilizantes na Europa durante o Covid, né? Então, o fertilizante, ele tem um problema que ele está caro por oferta, falta de fertilizantes, falta de insumos para fertilizantes. E isso não deve arrefecer, porque com a alta de juros nos Estados Unidos, os investidores, os empresários, os empreendedores que poderiam construir novas indústrias de fertilizantes vão ter menos ímpeto de fazer isso, porque os Estados Unidos e a Europa vão estar pagando mais juros, eles vão preferir deixar o dinheiro no banco. Então esse é um complicador para baixar o preço dos fertilizantes. Pablo Spyer, volte sempre ao Hora H do Agro, foi um prazer te receber e aproveitando que você está aqui, vamos assistir junto um recadinho que eu tenho para a audiência? Então, vamos ver esse recado que a gente separou para você. Obrigada, Pablo. Até a próxima. Obrigado a você por me ter aqui. Você já imaginou produzir 4,5 sacas a mais de soja por hectare? Esse foi o resultado médio dos testes que a Yara conduziu nas lavouras brasileiras. O grande aumento de produtividade é devido à aplicação de Romeu, o biofungicida completamente inovador. Sabemos que a soja está sob constante ameaça da ferrugem, doença que causa perdas de até 90% na produtividade. Muita coisa, não é mesmo? Mas agora você pode potencializar as defesas naturais da planta contra a ferrugem, para proteger a sua plantação e ter uma colheita muito mais produtiva. Por isso, não dê chance para a ferrugem e energize a sua produção com o Romeu. E não para por aí. A Yara tem solução completa para a sojicultura, com soluções para todas as fases do cultivo e para todos os alvos. Acesse yara.com.br ou aponte o leitor de QR Code do seu celular para o código que está aparecendo na sua tela e saiba mais.
A Comissão Europeia aprovou nesta semana planos estratégicos de 7 países que criam uma nova política agrícola para os membros do bloco. Cada país elaborou um plano específico para alcançar os objetivos do Acordo Verde Europeu, que é um conjunto de medidas propostas para a Europa atingir as metas climáticas. A previsão é que essas novas medidas sejam colocadas em prática já em 2023, com o auxílio financeiro dos países. No caso da França, por exemplo, o plano do governo aprovado pela Comissão Europeia prevê que a área destinada à agricultura orgânica seja duplicada até 2027, atingindo 18% de toda a área do país destinada à agricultura. Já a Irlanda pretende reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados e também de pesticidas. Para entender mais sobre esse novo passo dado pela Europa, a gente convidou o Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Daniel, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo. O prazer é meu, muito obrigado, Kellen. Obrigada. Diga pra gente, a Europa terá mudanças em políticas agrícolas? A Comissão Europeia aprovou nesta semana propostas de 7 países que estão ligadas ao Green Deal, né? Aquele acordo verde. O que isso significa? Por que isso é importante para o Brasil, hein? É uma etapa fundamental de um processo que começou há alguns anos e agora começa a ganhar materialidade. Eu acho que tem 3 peças desse quebra-cabeça que é importante entender para interpretar o que está acontecendo agora na Europa. Primeiro, em 2019, a Europa aprovou esse Green New Deal, esse pacto ecológico. E ele estabelece uma meta geral de zerar as emissões do continente até 2050. Alguns meses depois, o coração desse pacto foi estabelecido com a estratégia chamada da Fazenda ao Garfo, ou Farm to Fork Strategy. E essa estratégia é, na verdade, o elemento-chave que vai começar a dar as diretrizes para colocar em prática essa transição verde. E entre os objetivos estabelecidos nessa estratégia, tem 2 prioritários. O primeiro deles é reduzir o uso de pesticidas em 50% até 2030. E o segundo deles é expandir a área de agricultura orgânica em pelo menos 25% até 2030. A partir daí, o que começa a acontecer na Europa é um caminho para a implementação dessa estratégia que já foi estabelecida originalmente. E o grande elemento dessa execução é a adaptação do chamado Política Agrícola Comum do continente europeu, né, o CAP. Essa é uma política muito antiga, aprovada ainda na década de 50, com o objetivo de garantir a segurança alimentar na Europa e que estabelece um conjunto de subsídios multibilionários. É um programa tão grande que responde por quase 50% de todo o orçamento da União Europeia. E o que está acontecendo agora é que esses subsídios, que sempre alimentaram e garantiram de alguma maneira a produção na Europa, estão sendo ajustados para cumprir as metas estabelecidas pelo Green New Deal e pelo Farm to Fork. E isso que está acontecendo agora nos países é o início dessa implementação. Cada país, na sua realidade política, precisa aprovar as normas e reorientar as políticas para fazer valer aquele compromisso estabelecido originalmente. Interessante. Agora, dentro desse contexto que a gente vê de crise energética na Europa, de seca também no continente europeu, há espaço para o avanço dessa agenda verde? E eu emendo uma outra pergunta. Que tipo de efeito o avanço ou a tentativa de avanço dessa agenda verde na Europa causa para o agronegócio do Brasil, na sua avaliação? 2 belas perguntas, Kellen. A primeira delas é justamente um dos pontos que tem sido levantado como críticas a essas medidas adotadas pela Europa. Porque todo esse pensamento, toda essa construção da transição verde foi feito, na verdade, em um momento anterior, seja a Covid, seja a guerra, que mudou o cenário econômico internacional e que cria desafios e preocupações que antes não eram tão pujantes e que agora se tornaram absolutamente centrais, a começar pela inflação de alimentos. Então, nesse momento delicado, será que a Europa vai dobrar a aposta, manter a sua estratégia, o seu plano ambicioso de realizar essa transição verde nas mesmas condições? Ou será que ela irá flexibilizar, aliviar essa pressão para dar mais um tempo para as inovações tecnológicas ou buscar outras saídas que não toquem o bolso do consumidor? Em relação ao Brasil, olha, todas essas mudanças eu acho que tendem a impactar o mundo inteiro e o Brasil em particular de 2 formas. A forma indireta
é que a Europa, ao fazer isso, cria um conjunto de padrões, de critérios sobre o que é sustentável. E também faz parte da discussão europeia ver de que maneira esses padrões vão orientar as importações de alimentos do continente. Ou seja, ela cria essa estratégia para dentro, mas ela também exporta essa estratégia condicionando o comércio internacional. E de uma forma muito direta, e aqui está a resposta, isso deve impactar o Brasil, porque a gente já vê anúncios de tentativas de regular ou de tributar o comércio internacional para garantir que esses critérios que o continente impõe para dentro sejam garantidos em condições equânimes para quem comercializar com o continente. Interessante, professor. Excelente as suas respostas. A gente fica muito interessado de tê-lo aqui em outro momento para aprofundar ainda mais essas questões. A gente viu recentemente, destacamos aqui no jornal, o que aconteceu na Holanda, o que aconteceu no Canadá, protestos de agricultores contra algumas dessas medidas da Agenda Verde. Agora, em julho, o governo da Irlanda anunciou, no fim do julho, inclusive, uma meta de cortar as emissões de gás de efeito estufa da agricultura em 25% até 2030. Lá também teve associações de agricultores e pecuaristas não recebendo bem a notícia. A minha pergunta última para a gente encerrar, gostaria de saber, professor, como o Brasil está se preparando para essa agenda de 2030 na sua avaliação? Teremos mais oportunidades ou mais desafios pela frente? Eu acho que as duas coisas se combinam, Kellen. Eu acho que no meio delas tem uma preocupação, um critério que deveria ser central na nossa análise e na nossa discussão brasileira. Que o que a Europa está fazendo é impondo um conjunto de parâmetros, de métricas científicas e regulatórias para ordenar a dinâmica econômica, para dizer o que pode, o que não pode, o que é verde, o que não é, e, portanto, quem é que vai pagar esse ônus. O que acontece é que a Europa tem uma realidade de produção no campo muito diferente da realidade brasileira. Eles são um clima temperado, nós somos um clima tropical. Eles têm uma safra por ano, nós temos 3, em alguns casos 4. Eles usam o solo de uma maneira, a gente usa de outra maneira. E o problema e o desafio, portanto, é se nós seremos capazes de criar os nossos próprios padrões de análise de sustentabilidade, ajustados à nossa realidade como uma luva, para garantir que o verde do nosso produto seja reconhecido pelo seu mérito e pelo seu valor. Sem essa métrica, o risco é que nós sejamos medidos pela régua do outro. Como diz o velho ditado, não é? Quem não sabe o seu valor é medido pela régua do adversário. Então, o grande desafio do Brasil, ao meu ver, nesse campo, é de construir rapidamente a nossa inteligência de mensuração para garantir que os nossos produtos sejam cuidadosamente apreciados a partir dos nossos méritos ambientais. E a partir disso, eu creio que o Brasil teria todas as condições de competir com qualquer país do mundo pelos produtos verdes. Professor Daniel Vargas, uma satisfação recebê-lo com informações profundas e relevantes para a nossa audiência. Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Fica o nosso convite para voltar mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado, estou à sua disposição. Obrigada. E o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Realização Jovem Pan News.